Bom, para fazer uma análise sobre os encontros de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, estamos ao vivo pela web com o jornalista Luiz Nassif. Boa tarde, Nassif. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Nassif, conta pra gente, faz uma análise pra gente, o que esperar desse encontro com esse segundo parceiro comercial do Brasil? O que esperar desse encontro entre Bolsonaro e Donald Trump? Olha, a única pauta objetiva é a dos militares, que querem que o Brasil seja alçado à condição de parceiro preferencial, porque daí conseguem financiamento para armas e equipamentos aí. E a base de Alcântara vai entrar nisso. No restante, o presidente não tem agenda. Você vê, na véspera da ida dele para os Estados Unidos, é demitido o embaixador nos Estados Unidos. Nas reuniões aí que o embaixador sempre... Essa questão diplomática tem um conjunto de hábitos que são essenciais, né? Então o embaixador sempre fica à direita do presidente, porque, para dar a devida importância ao papel do embaixador, ele coloca o Olavo de Carvalho. E o que está acontecendo com a comitiva é uma preocupação muito grande com os foras que o Bolsonaro poderá dizer nos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil ele tem muito equipamento da Huawei, que lançou agora o 5G, que é uma empresa das maiores do mundo. O Brasil tem esses equipamentos. O Trump está diretamente envolvido em proibir, fazer com que parceiros proíbam a Huawei de vender nos seus países. Eles estão preocupadíssimos porque precisam explicar para o Bolsonaro que se o Bolsonaro disser amém, vai prejudicar as relações comerciais com a China, que é a maior importadora de produtos brasileiros, né? Então, no fundo, é o que está acontecendo. É a mesma coisa que acontece aqui. Os especializados têm que ficar contornando para impedir os foras do presidente. E o presidente ele vai numa posição de subalternidade total, né? Pede para visitar a CIA, pede para visitar a FBI. Não pediu o Disney World ainda, mas não sei porquê, né? Então, digamos, essa questão de oferecer entrada para os americanos sem visto, sem contrapartida, ele não tem nenhuma noção do que são as contrapartidas, e a ideia fixa dele, a única ideia fixa dele é o pacto com os Estados Unidos, contra o comunismo internacional, contra o marxismo cultural. Então é um momento muito difícil para o Brasil, porque toda essa ignorância, infelizmente, preside o país, né? Em relação à CIA, hoje foi muito engraçado, porque não foi divulgada uma agenda prévia de Bolsonaro nessa manhã. E daí, de repente, ficou-se sabendo pelo filho dele que eles visitariam a CIA. E a manchete de alguns jornais da grande imprensa foi que Bolsonaro faz uma visita surpresa à CIA. Como se desse para fazer uma visita surpresa à CIA. Muito curioso isso. Ah, não. Ele não tem a menor noção. O presidente da República visitar uma agência de espionagem estrangeira. O deslumbramento dele com os Estados Unidos não é uma questão ideológica, é uma questão... Ele não tem informação, não tem discernimento, né? Então fica esse drible, né? Os militares aí, o Mourão tentando segurar de um lado, o Heleno do outro, sem saber o que ele vai falar, porque a diferença entre ele e o Trump é o seguinte: o Trump improvisa as coisas dele, mas o Trump é um sujeito que faz parte do establishment nova-iorquino, americano. É um cara de negócios, ele tem noção do que é o interesse dele, o interesse dos Estados Unidos. O Bolsonaro não tem nenhuma. É um deslumbramento total de ficar ao lado dos Estados Unidos. E agora estão querendo colocar a Rússia também aí para a grande frente do cristianismo. É uma maluquice sem tamanho. O que você achou então não dá para saber o que vai sair. O que você achou desse discurso dele, esse discurso de 2 minutos que está rolando agora na internet, em que ele fala sobre vai ter que desconstruir muita coisa nesses 4 anos? Ele nem propõe a construção de nada, ele fala em desconstruir. Todo o processo deles aí, eles não têm um projeto de país. Nem o Paulo Guedes, que aparentemente é um lado racional. O Paulo Guedes é mais sofisticado, tem mais formação, mas é tão imprevisível, tão ideológico, tão porra louca quanto o Bolsonaro, né? Então essa ideia da desconstrução que eles estão fazendo é desmontar o Estado Nacional sem ter nada para colocar no lugar. Quando você pega aí os gurus racionais do Paulo Guedes, que era Roberto Campos, Bulhões e tudo, eles tinham um projeto de desmontar o Estado vaguista e um projeto de colocar algo no lugar. Então você vê, por exemplo, a legislação trabalhista, o pessoal fala herança do Vargas, não é. Herança do Roberto Campos, e tinha um papel relevante na arrecadação de impostos,
no financiamento da Previdência, eles vão desmontando sem ter noção do que colocar no lugar, né?